Processo judicial eletrônico é implantado nas varas do trabalho de Ji-Paraná, região central de Rondônia. Qual a importância de uma petição inicial bem estruturada? E o acesso à jurisdição? Sobre esse assunto, no programa de hoje nós vamos conversar com o juiz Carlos Antônio Chagas Júnior, juiz do trabalho do TRT da 14ª Região, agora no Justiça e Cidadania. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre acesso à jurisdição e peticionamento inicial na Justiça do Trabalho. E o nosso convidado é o juiz Carlos Antônio Chagas Júnior, juiz do trabalho do TRT da 14ª Região. Doutor Carlos Chagas, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Obrigado. Com relação ao atendimento aos advogados e partes processuais, como se dá esse acesso à jurisdição? O acesso à jurisdição é um princípio constitucional. Há necessidade de se haver o amplo acesso à justiça. Hoje, para a resolução dos conflitos, exige-se o judiciário, fora as outras formas de resolução de conflito, mas a resolução por excelência é o Poder Judiciário. E nós temos que tratar do acesso à jurisdição. Tem que haver um amplo acesso à jurisdição, mas o amplo acesso efetivo à jurisdição. Há algumas regras, inclusive de competência, que se você passar por cima dessas regras, você não vai ter o amplo acesso à jurisdição. Por quê? Para se ter um provimento jurisdicional, você precisa passar por toda a produção de provas, de todo o processo em si, o que fica dificultado se, por exemplo, for impetrada uma ação em local que não seja a competência relativa, a competência territorial. Porque hoje a competência é fixada de acordo no local onde foi prestado os serviços. Por que isso? Porque fica mais fácil trazer as testemunhas, a parte comparecer e toda a produção probatória se comprovar ali a respeito disso. Então não basta o simples acesso à jurisdição, tem que haver um acesso efetivo à jurisdição. Doutor Dono, e com relação a esses projetos de responsabilidade socioambiental, isso também impacta na questão do acesso das pessoas à jurisdição? Ah, sim, com certeza. Até algum tempo atrás, o Poder Judiciário era uma incógnita, ninguém sabia o que se passava, o juiz era aquela figura equidistante, mística, que a população não tinha nenhum contato. Hoje estamos mudando essa visão do próprio Judiciário. Nós temos alguns projetos como a Justiça do Trabalho vai à escola, em que os juízes saem dos gabinetes, vão até a escola, aclarar um pouquinho sobre direitos do trabalho, direitos sociais, como que funciona essa situação para o pessoal que está ingressando no mercado de trabalho, que são os alunos ali, para saberem dos seus próprios direitos e saberem que a justiça está sempre ali. Temos um outro projeto muito importante, que é a Justiça do Trabalho vai à empresa, que o judiciário vai até a empresa para também esclarecer os trabalhadores a respeito dos direitos que eles têm. E tem um programa muito interessante do TST, inclusive, relacionado a acidente de trabalho, a prevenção de acidente de trabalho. É o trabalho seguro. O trabalho seguro. E isso é importantíssimo. Eu já fiz alguns programas desses e acho fundamental. E eu busco chegar no trabalhador com uma linguagem própria para eles, para que eles realmente entendam. E o mais importante, é o local onde eles vão fazer mais falta não é na empresa, é em casa. Então eu busco fazer algumas dinâmicas e trazer essa responsabilidade, porque se o trabalhador não usar o EPI, ele vai ter o acidente, que é o equipamento de proteção individual, exato, o capacete, as luvas, ele vai estar mais sujeito aos acidentes. Vai impactar na família dele. A empresa substitui o empregado, ainda que venha ganhar uma indenização na Justiça do Trabalho, isso não vai modificar de forma efetiva, não vai amparar o trabalhador de forma efetiva. E eu acho muito importante, inclusive, eu fiz alguns acordos em ação civil pública esse ano, que foram muito interessantes, porque o dano moral coletivo ele foi tratado como forma preventiva. Foi estipulado ali com as empresas que elas fizessem uma campanha prevenindo algumas coisas. Teve um que foi de assédio moral, então eles tiveram que fazer, ao invés de
simplesmente depositar um valor por FAT a título de dano moral coletivo, eles se empenharam em fazer uma campanha, inclusive com, acho que foi 50 mil cartilhas sobre assédio moral, que foi distribuído para os trabalhadores e para a Justiça, o Ministério Público do Trabalho também teve esse acesso. E é importante essas campanhas de prevenção. Prevenção continua sendo o melhor remédio. E esse contato que o senhor fala aqui, de ir até a empresa, como foi no canteiro de obras aqui das usinas de Jirau e também em outros canteiros de obras da iniciativa privada também. A importância desse contato, quer dizer, o trabalhador também tem um contato direto com o magistrado, com o juiz, né? Quer dizer, não é, o juiz sai do gabinete e vai até o trabalhador. Isso é uma questão que eu acho que é recebido melhor e também tira dúvida diretamente com o magistrado, né? Olha, a informação que vem através do magistrado, a empresa pode até contratar diversas equipes de prevenção de acidente de trabalho, de prevenção de várias coisas ali, mas o magistrado, a diferença é, porque é o juiz, é aquele que vai decidir. Se lá na frente você teve um problema com a empresa, é o juiz que vai decidir. Não, e o juiz isso também faz a diferença. E no dia a dia lá dos julgamentos na sala de audiência, os magistrados é realmente quem tem o contato com as demandas que estão chegando lá. Então isso é uma forma também já de prevenir, porque a prevenção ainda é a melhor forma, o melhor remédio, né? Não, com toda certeza. E a gente acaba dando dicas e dando uns puxãozinhos de orelha, tanto no trabalhador que não usa os equipamentos, como no empresário. Olha, vocês têm que fiscalizar. Agora, falando em acesso à jurisdição, existe ainda a figura do juspostulante, né? Ou seja, a pessoa vai diretamente, sem o advogado, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Como que o senhor vê hoje essa questão, especialmente na região norte, né, que tem locais de difícil acesso, como que o senhor vê essa questão do juspostulante ainda na região norte e quais os efeitos dele ainda nos dias atuais? Ainda com relação ao acesso da jurisdição e também ao juspostulante, nós temos a questão das varas itinerantes, onde a Justiça do Trabalho vai até essas localidades. A presença do Estado, ainda que seja uma vez a cada 6 meses ali, a pessoa vai ter esse acesso à jurisdição. E muitas vezes é através do juspostulante. Juspostulante é o quê? É a própria pessoa ingressar diretamente na Justiça do Trabalho ou se defender sem o auxílio do advogado. Apesar de que isso não é o mais recomendável, principalmente em determinadas demandas. A gente tem uma dificuldade muito grande em sala de audiência para lidar com o pessoal do juspostulante, porque a defesa técnica fica prejudicada. A minha preocupação maior é inclusive com relação à empresa, porque o trabalhador, quando ele vai até a Justiça do Trabalho, ele tem todo o auxílio da secretaria, que vai elaborar sua petição, vai ver o que ele tem direito, o que não tem. Agora, ali em sala de audiência, a empresa vem sozinha, a situação complica. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já para completar essa questão do juspostulante e também se existe valor mínimo e como tem funcionado na prática aqui na Justiça do Trabalho. Né? Na Justiça do Trabalho, quer seja, especialmente nas regiões de maior dificuldade. O Justiça e Cidadania volta já. Eu estou conversando com o juiz Carlos Antônio Chagas Júnior, juiz do trabalho do TRT da 14ª Região. A gente volta já. Processo judicial eletrônico é implantado nas varas do trabalho de Ji-Paraná, região central de Rondônia. Alguns cliques e pronto. O primeiro processo judicial eletrônico é recebido com sucesso no Fórum Trabalhista de Ji-Paraná, a 374 quilômetros da capital Porto Velho, em Rondônia. A cerimônia de implantação aconteceu no dia 18 de novembro e contou com a presença de servidores, magistrados e advogados, que presenciaram um novo marco para a Justiça do Trabalho na região. É uma fase de agilidade, uma fase de maior operabilidade para todos nós que trabalhamos com o processo do trabalho. Magistrados, servidores, advogados, certamente o processo agora será muito mais rápido e muito mais fácil de usar.
A implantação do PJE em Ji-Paraná aconteceu exatamente um ano depois da sua instalação pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na primeira vara do trabalho da jurisdição, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Ricardo César foi o primeiro juiz da 14ª a usar o sistema. O magistrado é testemunha da evolução do processo virtual. O sistema ganhou muitas funcionalidades, facilidades ao advogado. Agora não pode consultar o processo sem ter o certificado digital. Agora, como última novidade, a possibilidade de juntar petições em PDF. Internamente, a contagem de prazo, diversas novas funcionalidades que o sistema ganhou. O sistema amadureceu, ganhou estabilidade, está muito mais fácil de ser usado. Militante há 27 anos na advocacia trabalhista no município, a advogada Magda Franzin impetrou o primeiro processo eletrônico. Experiência muito diferente do tempo que redigia as petições na máquina de escrever, mas que agora avalia o novo sistema como uma conquista para a categoria e o cidadão. Para nós, advogados, vai ser muito bom, né? Vai ser mais célere, mais ágil a tramitação dos processos, né? Eles vão ser mais rápidos, então para nós, para os nossos clientes, é uma conquista também. Tudo que é novo assusta, mas a OAB seccional, ela veio preparando os advogados, né? Aqui em Ji-Paraná, principalmente, o curso foi dado antes da instalação, então nós já estávamos preparados. O desembargador destacou em seu discurso a importância do advogado no PJE. Aqui na 14ª Região, a grande maioria das ações já é movimentada através de advogado. E, portanto, é ele que faz o processo andar. É ele que peticiona e que faz com que o juiz tenha que decidir, é ele que entra com as ações, é ele que recorre. E, portanto, o advogado é importantíssimo para o funcionamento do PJE. Agora, 20 das 32 varas do trabalho nos estados de Rondônia e Acre já funcionam com processo virtual. É mais uma meta cumprida, segundo o desembargador. Já foram cumpridas todas as metas do PJE em relação a 2013. Nós já estamos acima das metas que nós estipulamos, das metas nacionais, né? Mas nós temos uma meta própria, que é a meta de instalar o PJE em todas as varas, pelo menos até o ano que vem. Estamos de volta. Eu estou conversando com o juiz do trabalho, Carlos Antônio Chagas Júnior, e está falando sobre acesso à jurisdição e também peticionamento inicial na Justiça do Trabalho. No bloco anterior, nós terminamos falando aqui um pouco sobre a questão do jus postulante, né? Que então você, trabalhador, você entra diretamente na Justiça do Trabalho sem a presença de um advogado. E ele está explicando, o doutor Carlos Chagas está explicando exatamente quais as consequências disso, positivas ou negativas, né, doutor Carlos? Então, com relação a isso, o trabalhador chega na Justiça do Trabalho sem a presença do advogado, quer dizer, ele pode estar desequilibrado naquela relação na hora de uma audiência, né? Porque chega a empresa do outro lado com a banca de advogados e, às vezes, o trabalhador que entrou diretamente na Justiça do Trabalho, ele pode estar, não desequilibra, às vezes, essa demanda na hora do julgamento? Com toda certeza, porque tudo acontece na Justiça do Trabalho na audiência. Então, não é simplesmente fazer uma petição, porque o trabalhador vai estar amparado pelo pessoal da secretaria na hora de fazer a petição. Agora, na hora de audiência, tem a questão da produção de provas. Uma pessoa que não está muito habituada vai ficar assustada, não vai saber fazer reperguntas, não vai saber o que está acontecendo, o que se foi provado, o que se não foi. Até na hora de elaborar um acordo fica um pouco mais complicado. Então, é recomendável que se busque um profissional habilitado. E hoje existem os escritórios corporativos, né? O TRT da 14ª Região, nós até já noticiamos aqui no programa, que tem várias cidades de Rondônia e Acre, uma parceria com a OAB que tem um escritório corporativo que cobra um percentual bem abaixo. 12%. 12%, por aí. E que daí o trabalhador ele vai para as audiências acompanhado de um advogado. E a grande vantagem é o seguinte, não é só a petição inicial, porque a petição inicial é um grande diferencial realmente na hora do processo, mas
Tem um acompanhamento na audiência, tem que saber o que está acontecendo, e a produção de provas. E dependendo do tamanho, do valor da demanda, pode vir os recursos, ir para a fase de execução e aí o trabalhador. É uma questão que realmente precisa se ver. O senhor recentemente ministrou um curso de prática, né, de prática de petição inicial trabalhista aqui em Rondônia, né? E o que o senhor detectou, por exemplo, nessa questão, por que desse curso e como que estão os advogados que estão peticionando, como é que está a qualidade do peticionamento? Hoje eu costumo dizer que a petição inicial é um grande passo para você conseguir uma procedência do pedido. Por quê? Porque é a partir dali que você vai delimitar o que provas você quer produzir, o que fatos você quer trazer, o que você está provando e o que você não está provando. Se a petição inicial trabalhista não é bem estruturada, não tem todo um aparato ali, mostra para o juiz aquilo que efetivamente aconteceu e o que quer, a chance de improcedência é muito alta, porque você não vai conseguir produzir provas. Se o julgador não entende aquilo que você está colocando no papel, na petição inicial, não tem como você produzir provas com aquilo. Porque o julgador ele vai estar direcionando o processo para aquelas que são importantes, para aquilo que você está narrado. A sentença não pode dar mais do que está pedido. Que chama-se o extra petita. O extra petita. Você se limita ao que está pedido. Se não está bem pedido... Já aconteceu o caso de o advogado expôs, eu já soube, expôs e esqueceu de pedir, né? Também. Com toda certeza. E é o seguinte... Esqueceu de pedir. E antes de você determinar a emenda... Isso é raro, muito raro, lógico. Eu imagino. Antes de você determinar a emenda, às vezes a parte... mas vai ter um problema temporal, vai demorar um pouco mais no processo. Mas antes de determinar a emenda do processo, conserta aquilo que está equivocado, porque senão a chance de improcedência é muito maior. Porque você, repito, se você não colocar no papel aquilo efetivamente que aconteceu de forma clara, estruturada, você vai conseguir isso. E eu fiz esse curso justamente porque eu estava detectando muitos problemas com relação a isso. Então estava tendo muito indeferimento de petições iniciais, por alguns problemas estruturais e precisam ser melhorados. Na verdade, o aprimoramento de todos os profissionais de direito é necessário. Eu digo sempre, os magistrados têm que fazer 40 horas semestrais de cursos. Os outros profissionais também não podem deixar assim. Não basta você passar num exame de ordem, começar a atuar e jamais ir lá, pegar um livro, fazer um curso de aperfeiçoamento. As coisas mudam. Hoje a Justiça do Trabalho não é mais o trabalhador, aquele simples trabalhador, relação trabalho. Hoje o leque de competência da Justiça do Trabalho é muito grande. As matérias discutidas são muito mais complexas. Não é só férias, 13º, aviso prévio. São N coisas ali que estão sendo discutidas e que precisam ser aprimoradas. Uma petição do trabalhista, ela é muito maior do que uma petição no processo civil. Então, às vezes, tem 10, 20 processos ali incluídos em um só, porque são muitos pedidos. Normalmente, o trabalhador não chega à Justiça do Trabalho enquanto ainda está trabalhando. Isso se dá quase de regra depois que termina o contrato de trabalho. E aí você vai discutir todas as matérias. Daí a importância também, e também a Justiça do Trabalho tem sido célere nisso, porque é verba alimentar, né? Então precisa que tenha uma certa agilidade. Mas para isso precisa estar bem pedido. Se você não tem uma petição estruturada, bem feita, com fatos, para começar um endereçamento, tem alguns endereçamentos que estão totalmente equivocados, qualificação, isso é importantíssimo numa fase de execução, você não coloca o número do CNPJ, o endereço. Isso até em rito sumaríssimo que leva à extinção do processo. Se você fez uma petição bem estruturada, você disse os fatos importantes, relevantes e fez o pedido é essencial. É bem provável que se você trouxer as provas, você vai conseguir uma procedência do pedido. Nós vamos a um breve intervalo e o senhor vai falar um pouco mais sobre peticionamento, exatamente o que é uma petição bem estruturada. Até para você que é operador do direito também, confira com a gente no próximo bloco.
Nós vamos a mais um comercial. Nós estamos conversando com o juiz Carlos Antônio Chagas Júnior, juiz do trabalho do TRT da 14ª Região, falando sobre acesso à jurisdição e peticionamento inicial na Justiça do Trabalho. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz do trabalho do TRT da 14ª Região, Carlos Antônio Chagas Júnior, que está falando sobre acesso à jurisdição e também peticionamento inicial na Justiça do Trabalho. No primeiro bloco, nós ainda falávamos de jus postulandi, e uma pergunta que eu tinha deixado, doutor Carlos, é com relação a, existe valor mínimo para o jus postulandi, ou seja, o trabalhador entrar diretamente na Justiça do Trabalho, existe algum valor ou não? Não, não existe valor. Hoje a limitação pela jurisprudência é o acesso aos tribunais superiores, ao TST, que aí exige seu advogado. Mas nas instâncias iniciais, primeiro e segundo grau, a questão do valor é irrelevante quanto a isso. Certo. Então voltamos agora, tirada a dúvida, voltamos agora para a questão da estruturação de uma petição. Qual a importância e os efeitos, né, de uma petição bem estruturada na hora da decisão? É fundamental. Uma petição bem estruturada, você consegue elevar todo o processo para aquilo que efetivamente há necessidade de saber, esclarecer os fatos. Você sabe contra quem foi impetrado o pedido, você sabe aquilo que aconteceu, o que se pediu. É certo que a petição inicial é o começo, mas é o começo que vai delimitar a decisão. Se a petição não estiver bem estruturada, tiver pedido jogado por aí, porque, infelizmente, a gente pega algumas petições que os pedidos estão jogados no meio da peça. A gente não consegue encontrar. Você tem que ficar trabalhando diversas horas ali para saber o que está acontecendo, o que aconteceu, quais os pedidos efetivamente. E a objetividade é importante também, né? É importante. Você tem que ter um tópico ali no fundo, olha, dos pedidos, e nesse tópico você vai colocar efetivamente aquilo que você pediu. E doutor Carlos, e a questão, às vezes as pessoas, quer dizer, uma petição inicial com 60 laudas, 50 laudas, 40 laudas, isso, lógico, vai de cada magistrado. Mas hoje o tempo é muito importante, né? O tempo é muito importante. Então, às vezes, um magistrado ele vai ler 30 laudas numa petição inicial, às vezes uma coisa que não é tão complexa. Isso acontece? Demais. O pessoal, às vezes, hoje em dia está muito fácil recortar e colar da internet. O Ctrl+C, Ctrl+V funciona? E não sabe nem o que está falando. Então, é mais fácil ali... vamos falar objetivamente quais foram os fatos, quais foram os pedidos. Citação de jurisprudência e doutrina, isso só quando for muito essencial. Porque às vezes quando for um caso citação, complexo. Né? Você vai citar jurisprudência e doutrina pedindo férias, pedindo 13º, para quê? O magistrado sabe, o magistrado conhece o direito. Exato, porque às vezes cita uma série de juristas quando o juiz já conhece e o dia a dia. E na audiência que a coisa acontece. E o mais importante ali, às vezes ficou sem citar. Quais foram os fatos que levou aquele direito? E aí isso faz a diferença. Ou não levar uma testemunha, por exemplo, acontece. Ou não levar uma testemunha. Eu, inclusive, elaborei esse curso justamente para estar melhorando a qualidade jurisdicional. Porque a justiça ela depende do bom advogado, do bom peticionamento. Porque senão você não tem como chegar a uma decisão boa. Você não sabe aquilo que você está efetivamente... O magistrado gasta mais tempo quando uma petição, ele tem que estar garimpando onde é que está o pedido, ou praticamente isso? Ele gasta muito tempo. Se a petição inicial não estiver bem estruturada, a hora que você pega uma petição bem estruturada, você já olha o processo com outros olhos. Olha que bom. Agora eu vou saber aonde eu vou buscar a prova, quem que é, quais foram os fatos, o que aconteceu, o que não aconteceu. Você deixa de se preocupar com questões meramente acessórias. Aonde está o pedido? Para ir buscar aquilo que efetivamente ele necessita. Mas hoje, em média, doutor Carlos, em média, a qualidade das petições, em média, pode-se considerar boa do peticionário, em média? Olha, eu acho que a gente precisa estar sempre melhorando. Sim. Até porque a Justiça do Trabalho tem um leque maior de rolos de pedidos e complexidade está aumentando muito mais. Então, essa necessidade de se aprimorar, isso precisa ser muito. Sempre é bom. E agora tem, antes de nós fecharmos o programa, tem a questão do peticionamento no processo judicial eletrônico.
né? E o que às vezes pode ensejar um arquivamento numa audiência inicial, às vezes por conta da petição ou por conta da petição no processo eletrônico. Isso ocorre? Eu até comento com o pessoal, o processo judicial eletrônico é uma realidade irreversível. Não adianta a gente brigar contra o processo judicial eletrônico. Ele veio, inclusive, para melhorar, para facilitar, para agilizar o processo. A razoável duração do processo aí, um princípio constitucional que está em voga. O processo judicial eletrônico ele veio para isso. E o que rege hoje o processo judicial eletrônico é a resolução 94 CSJT na Justiça do Trabalho. Não adianta brigar contra essa resolução. Ela é a realidade, é a norma, ela tem validade. E hoje ela trouxe alguns pressupostos, quais sejam o correto peticionamento. Na verdade, a diferença é muito pouca na hora de fazer a petição inicial. Basta que se coloque os mesmos dados cadastrados na forma correta. Fez todos os pedidos, quais são os pedidos que se colocaram. E coloca cadastre corretamente o endereço, cadastrar todos os dados corretamente. Não está se pedindo nada mais do que isso. Doutor Carlos, e a OAB, inclusive, a OAB de Rondônia, do Acre, e na verdade os tribunais de todo o Brasil do trabalho, têm feito cursos, né? Aqui, tanto a OAB quanto a própria Justiça do Trabalho, através do Comitê Gestor Regional do PJE, têm feito cursos pelo interior do Estado, tanto aqui quanto no Acre. E, quer dizer, e os advogados também precisam ter um pouco, o senhor acredita que seja isso, um pouco mais de interesse também de assimilar a ferramenta, né? Assimilar o sistema, né? Interesse eu acho que todos têm, acho que eles têm um pouco de medo do desconhecido. Todo mundo tem, mas a gente teve que se adaptar de forma rápida. Inclusive o PJE foi implantado, vai ser implantado, então vocês vão fazer um curso, vão se preparar, e isso vai ser bom para todo mundo. E não se está pedindo muita coisa, a diferença não é muito grande de um peticionamento normal para um peticionamento no PJE. Basta que seja feito o correto cadastramento e estará preenchido o pressuposto processual, seu processo não vai ser arquivado. Pois é. E no programa de hoje, aqui agora eu quero agradecer aqui a entrevista do Dr. Carlos, né? E no programa de hoje você viu que no início nós tivemos a matéria sobre a implantação do processo judicial eletrônico nas 2 varas do trabalho de Ji-Paraná, né? E ainda esse ano vai ser instalado nas varas de São Miguel do Guaporé e Rolim de Moura. Então aí já vai fechar praticamente 70% das varas da 14ª região, né? Então, o processo judicial eletrônico, como o senhor bem disse, é uma realidade e o que precisa realmente é se adaptar a essa realidade para que faça-se uma boa, o acesso à jurisdição, como o senhor falou, né? E é uma realidade muito interessante, é uma realidade muito nova, já vem se discutindo isso há muito tempo. Isso vai fazer o quê? Vai agilizar. E processo hoje, quanto mais célere, está se buscando, desde que não se passe por cima do devido processo legal, sim, mas o que se busca é uma resposta rápida do judiciário. Doutor Carlos, para fechar o programa, e nós temos muitas pessoas operadoras do direito que acompanham o Justiça e Cidadania. Só as considerações finais com relação a isso. A importância de uma petição bem estruturada para peticionar, não só na Justiça do Trabalho, mas no Judiciário, para ter uma melhor efetividade. E agradeço aqui o senhor pela entrevista ao Justiça e Cidadania. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e vou ressaltar, uma petição inicial bem estruturada, você tem maiores chances de uma procedência naquilo que você está pedindo, porque você vai conseguir fazer toda uma instrução probatória quanto àquilo. Repito, se o julgador não entender aquilo que você está pedindo, se ficar obscuro, ficar omisso, você não vai conseguir fazer a produção de provas e isso vai levar a uma procedência. Então, aprimorar-se sempre, isso faz toda a diferença. Muito bem, obrigado. Obrigado a você também pela audiência. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Você também pode fazer sua sugestão de pauta através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou pelas redes sociais aí em seu vídeo. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.